Olá, Érica, tudo bem? Tudo bem, minha amiga? Seja bem-vinda nessa noite. É um prazer ter você aqui. Dudu, meu amigo querido Dudu, seja bem-vindo. Boa noite. Boa noite para você, Dudu. Boa noite para Derlane. Boa noite para toda a família. Que bom, que bom. Obrigado por vocês me abrirem a porta de vocês na sexta-feira à noite para a gente conversar, para a gente estudar um pouco, falar sobre um tema muito polêmico, importante. Mas obrigado pela confiança, obrigado por vocês estarem abrindo essas portas, obrigado a todos que estão entrando, por estarem abrindo essas portas das casas de vocês, do tempo de vocês, para a gente estar conversando, para a gente estar aprendendo, né, coisas diferentes, algumas coisas bem bacanas que eu preparei para vocês hoje. Como eu falei, é um tema bem polêmico. Tudo bem, Lilian? É um prazer ter você aqui. Raquel, é um prazer ter você aqui, Raquel. Seja bem-vinda. Sejam todos bem-vindos. Essa noite é uma noite bem especial para mim. O tema do nosso capítulo da série A Fé Também é Pensar, ela está baseada no tema de Deus e o sofrimento humano. E hoje, propriamente dito, nós vamos estar falando sobre a perspectiva do tema Deus é poder e também fogo consumidor, né? Quem é protestante já ouviu muito e ouve muito essas expressões, e eu coloco uma pergunta, né? Deus é poder e também é fogo consumidor. E eu pergunto, será? Então esse é um tema bem polêmico, bem complexo, né? Agradeço a todos vocês mais uma vez, Dai, João, muito obrigado. Bruno, obrigado por abrirem a sexta-feira de vocês para que a gente possa estar junto aqui, aprendendo, ouvindo, debatendo um pouco sobre um assunto bem importante, que de certa forma define muitas coisas da nossa caminhada. Josi, seja bem-vinda, Josi. Eu quero só lembrar uma coisa para vocês que eu havia mencionado na primeira live. O tema dessa live é fé, também é pensar. E eu decidi, eu gostaria de trazer esse esclarecimento. Eu decidi fazer essa live com vocês porque eu reconheço que por muitos anos eu ensinei algumas coisas e que ao longo desses anos eu fui percebendo de que essas coisas não estavam totalmente certas. E eu precisava retratar a minha fala, retratar e trazer um conhecimento. Por que é importante fazer esse reconhecimento e fazer essa retratação? Primeiro, porque a gente é falho e a gente vai crescendo e aprendendo mais coisas, e a gente percebe que os nossos conhecimentos, as nossas verdades não eram tão verdades assim. E segundo lugar, por que eu considero importante essa retratação? Pelo fato de que o evangelho, ele é crer certo para viver certo. Se a gente aprende uma coisa baseada numa crença, se a gente aprende alguma coisa baseado em uma informação, a maneira como nós vamos proceder os nossos relacionamentos vão ser baseados em cima da crença que nós acreditamos, que nós tomamos ela para si. E se a gente baseia a nossa vida com parâmetros em crenças erradas, os nossos relacionamentos, eles também ficarão restritos em detrimento a essas crenças. Então tudo isso que a gente vai falar aqui hoje, por exemplo, e todas as coisas que nós falamos já na primeira live, é exatamente um mecanismo, uma ferramenta para contribuir para que os nossos relacionamentos, principalmente com Deus, eles tenham embasados em crenças corretas, para que todos eles depois permaneçam com base, sejam vividos de uma maneira integral, bem
bem mais completa, a gente se sinta realizado, sabe? Bem, é isso. Então, assim, a gente está falando hoje sobre Deus é poder e fogo consumidor. Será? Bem, com base no que eu vou falar sobre isso? É com base na prerrogativa do livro de Romanos, ok? Com base na prerrogativa no livro de Romanos, capítulo 5, verso 8. Se você tiver alguma Bíblia próxima a você quiser participar desse bate-papo com a gente, onde nós estamos falando sobre Deus e o sofrimento humano, fique à vontade. Mas eu quero utilizar todo o meu conteúdo que eu vou passar para vocês hoje com base nessa referência, no livro de Romanos, capítulo 5, versículo 8, que diz assim: Deus demonstra o seu amor por nós. Cristo morreu por nós quando ainda éramos pecadores. Romanos 5, versículo 8. Depois, se você quiser ler do versículo 1 ao 11, é bem interessante esse contexto. Mas o texto inicial, esse texto que a gente está lendo, diz isso. Deus demonstra o seu amor por nós. Cristo morreu por nós quando nós ainda éramos pecadores. Outras traduções dizem: Deus prova o seu amor por nós na cruz do Calvário, onde Cristo morreu por nós em favor de nós quando ainda éramos pecadores. Bem, eu vou trazer para vocês um dilema, que é um dilema dentro da religião, dentro do protestantismo. Eu vou trazer um dilema que ele é muito discutido, tanto na filosofia quanto na teologia, e eu conversei com algumas pessoas a respeito desse dilema, então eu quero dizer para vocês que assim, é com muita responsabilidade que eu estou trazendo eles aqui para vocês, que é conhecido como o dilema de Epicuro. É um dilema de um filósofo que ele viveu cerca de 200 anos antes de Cristo, e ele trouxe um dilema que norteia, que é de grande debate há mais de 2000 anos dentro da filosofia e também da teologia, e que diz assim: Epicuro, dentro da sua linha de pensamento, ele diz assim, olha, Deus, eu vou sintetizar o dilema de Epicuro, ok? Ele diz assim, ó, Deus não pode ser bom e onipotente ao mesmo tempo. Ele não pode ser bom e onipotente, é todo-poderoso. Ele não pode ser bom e todo-poderoso ao mesmo tempo. A gente precisa escolher se ele é bom ou se ele é todo-poderoso. Se ele for bom, ele não pode ser onipotente, ele não pode ser todo-poderoso. Se ele for onipotente, ele não pode ser bom. Esse é o dilema de Epicuro. E ele explica o porquê. A linha do epicurismo dentro da filosofia, ele explica o porquê desse dilema. Porque se Deus pode interromper o avanço da maldade e do mal, e se pode impedir o sofrimento na vida de pessoas, e ele não faz, ele é onipotente. Ele poderia impedir o avanço da maldade. Ele poderia impedir o avanço do mal. Mas ele não faz. Logo, ele não é bom. Ele é poderoso, porque ele pode fazer. Mas ele não é bom. Por um outro lado, ele diz assim, se ele é bom e ele tenta impedir o avanço do mal, e ele tenta impedir o avanço da maldade, ele tenta poupar os seres humanos do sofrimento. Ele tenta poupar as pessoas das dores, das tristezas. Ele tenta poupar o mundo do sofrimento humano. Ele é bom, mas ele não é poderoso. Ele não é onipotente. Ele é bom, ele até gostaria de tentar fazer alguma coisa por você. Ele é bom, ele até gostaria de tentar te livrar desse mal. Ele até gostaria de te livrar você desse problema. Mas ele não pode. Ele é bom, mas ele não é todo poderoso. Embora seja bom, ele não é todo poderoso.
O que Epicuro está querendo dizer para a gente aqui, ele está querendo nos ensinar é o seguinte: ele está querendo dizer que Deus não pode ser bom e onipotente ao mesmo tempo. Ele está sugerindo que Deus é uma impossibilidade filosófica, uma impossibilidade racional. Se é Deus, tem que ser todo-poderoso. E se é Deus, tem que ser também bom. Logo, Deus não existe porque ele não é bom e ele também não é todo-poderoso. É melhor do que pensar que Deus é mau ou que ele não é poderoso, é melhor pensar que é Deus nenhum. Esse é o dilema de Epicuro, ok? Esse é o dilema de Epicuro, é o dilema que é discutido na filosofia e na teologia há mais de 2000 anos atrás, e vem sendo discutido até o dia de hoje. Então ele diz assim, Deus ele não existe, tá? Deus não existe. Essa é a maneira de pensar, essa é a maneira de compreender, essa maneira de se compreender Deus é uma maneira muito atual, né? Ela permeia, esse dilema permeia nos pensamentos humanos, na mente humana, quando a gente se depara, por exemplo, com tragédias, quando a gente se depara, por exemplo, como aconteceram situações semelhantes há um tempo atrás, onde pessoas estavam entrando armadas em colégio, matando muitas pessoas no norte da América. Um caso aconteceu aqui no Brasil, bem perto de nós, inclusive. Tragédias acontecem, maremotos, terremotos, pessoas morrendo, e essa maneira de compreender Deus e compreender a religião, essa maneira ela é pensada até os dias de hoje. Então a gente se pergunta, né? As pessoas se perguntam, por que Deus não faz nada para impedir isso? Por que Deus não faz nada para impedir o avanço, por exemplo, da pandemia? Por que Deus não faz nada para poder impedir as pessoas morrendo? Eu já ouvi muitas pessoas no leito de suas dores e sofrimentos dizendo assim, eu perdi o meu avô e o meu avô era uma pessoa muito boa. Eu não entendo por que ele morreu. Aonde estava Deus quando ele morreu? Então você percebe que essa maneira do epicurismo de pensar ainda é muito atual. Ainda que Epicuro viveu há 200 anos antes de Cristo, mas essa é uma forma muito atual de se pensar a respeito de dilemas da vida diante do sofrimento humano. Só que é uma pena, né? É uma pena porque Epicuro e essas pessoas, elas não... É uma pena que essas pessoas pensem dessa maneira. É uma pena que as pessoas, por exemplo, que Epicuro não tenha lido as cartas de Paulo, por exemplo. É uma pena que ela não tenha conhecido o que Cristo fez, o que Jesus fez na cruz do Calvário, o Evangelho, né? Para que assim pudesse interpelar a mente das pessoas, para que pudesse então trazer luz ao conhecimento das pessoas dentro das suas vidas configuradas pelo sofrimento. O filósofo e teólogo anglicano chamado John Stott, ele dizia que fé também é pensar, crer também é pensar. E foi assim que Epicuro concluiu que Deus é uma impossibilidade filosófica. Deus não existe. Deus é uma impossibilidade racional, porque ele não pode ser bom e nem todo-poderoso ao mesmo tempo. No primeiro século e no segundo século, né, da era cristã, vamos dizer assim, a revelação e o testemunho sobre Jesus Cristo atravessou o Império Romano, atravessou de uma maneira espetacular o Império Romano, rasgou no meio todas as ideologias gregas, filosóficas, a consciência religiosa romana. Paulo vinha pregando para filósofos na Grécia, na sua viagem para a Grécia, e aí de repente a elite filosófica convidou Paulo para ir para o Areópago, falar com a elite, né? Com a elite racional, com os maiores filósofos. Venha, Paulo, venha pregar para nós, venha, vamos discutir a respeito dessa teoria, vamos discutir, nós queremos ouvir você, venha. Então o Areópago era essa elite filosófica onde Paulo foi lá discutir. Então Paulo foi para esse lugar discutir sobre Cristo. E no meio dos maiores filósofos da sua época, Paulo foi falar sobre Cristo. Isso na Grécia, presta bem atenção, isso na Grécia.
E ele foi discutir Deus crucificado e ressurreto. Um Deus que morreu crucificado. Um Deus que se fez em forma humana. Padeceu, foi morto na cruz, da forma mais vergonhosa. E isso aí os filósofos gregos disseram, isso é um absurdo. É um absurdo dos absurdos. Como que pode? Isso é um absurdo. Por quê? Porque Deus não pode morrer. Pois se Deus morre, isso na cabeça dos filósofos gregos, porque se Deus morre, um Deus mais poderoso matou ele. Mas vem aí o cristianismo dizendo que Deus ele morreu. Jesus Cristo, o Deus, ele morreu. E o Deus que veio em carne e que morreu na cruz do Calvário. E ele não foi morto por outro Deus, não foi outro Deus que o matou, foram mãos humanas que o mataram. Isso é um absurdo, os filósofos disseram, isso é um absurdo. Isso é inaceitável. É absurdo um Deus que morre, é um absurdo um Deus que morre por mãos humanas, mas esse é o Evangelho. Esse é o Evangelho. Paulo dizia assim, essa é a mensagem de Deus, um Deus crucificado. É um absurdo para os judeus e para os gentios. Esse é o Evangelho. E tem mais, ele morreu crucificado e ressuscitou. E ele está vivo. Isso Paulo dizendo lá para os filósofos lá no Areópago. Aí os filósofos da Grécia, eles ficaram enlouquecidos. Os filósofos da Grécia, os filósofos de Roma, eles ficaram enlouquecidos dizendo, para com isso, porque isso aí já é demais. Isso aí já é demais. Um Deus que já se fez carne, tudo bem, a gente já conhece essa história, a gente já leu isso e os nossos antepassados contam dos deuses que se fazem carne e vão habitar no meio dos homens. Essa história a gente conhece, beleza, até aí tudo bem. Agora, se deixar matar, um Deus que se faz homem e se deixa matar, ressuscita e ainda está vivo, isso é um absurdo. Isso é um absurdo dos absurdos. Mas, na verdade, queridos, eles estavam compreendendo o Evangelho. Eles estavam compreendendo. Mas eles não estavam aceitando da maneira como estava sendo falada para eles. Por quê? Porque no pensamento grego e no pensamento romano, todas as articulações a respeito de deuses e de Deus é na articulação do pensamento a respeito de poder, potência. Tudo que eles conhecem a respeito de Deus, tudo que eles conhecem a respeito de deuses, eram na articulação a respeito de poder. E por isso, inclusive, que houve o dilema de Epicuro. Não pode ter um Deus bom e um Deus todo-poderoso. Por isso, porque a articulação do pensamento filosófico grego era a respeito de poder. Deus não pode ser bom e todo-poderoso, dizia Epicuro. Aí vem o Evangelho e diz, não é isso. Deus não é poder. Deus não é poder. O Evangelho vem dizendo isso, preste atenção, o Evangelho vem dizendo isso. Quando vocês olharem pela perspectiva da cruz, do Calvário, quando vocês olharem pela perspectiva de Cristo crucificado, não pensem em um Deus que quis demonstrar o seu poder. Não pensem. Isso é uma demonstração de um pensamento filosófico grego. Os deuses gregos e os deuses romanos, quando eles se manifestavam pela característica do poder. Só que o evangelho da cruz, o evangelho de Cristo, não é poder. A manifestação, não olhem para a cruz e queiram ver uma manifestação de um Deus todo-poderoso. Não olhem para a cruz e queiram olhar para Jesus e perceber que Ele é um Deus que quer ser reconhecido como um Deus de poder. Isso não é uma verdade. A cruz não é a demonstração de um Deus de poder. A cruz é a demonstração de um Deus de amor, não de poder. Poder eram os deuses gregos. Poder eram os deuses
Romanos, a demonstração, quando a gente olha para o Evangelho de Cristo, quando a gente olha pelo Evangelho da cruz, quando a gente olha pelo Evangelho do sacrifício de Jesus, não é a demonstração de um Deus de poder, mas é de amor. Quando o ladrão, um dos ladrões da cruz, vira para Jesus e falou assim, ó, prova o seu poder e desce da cruz. E ele não desceu. Paulo dizia que Deus demonstra o seu amor por nós. O seu amor. Ele não é, Deus demonstra o seu poder, mas ele diz assim, Deus demonstra o seu amor. E isso faz toda a diferença pela maneira como nós nos relacionamos, nos correlacionamos uns com os outros, como nós relacionamos, como nós construímos uma linha de raciocínio e crença na nossa vida a respeito de Deus e daquilo que Ele pensa de nós e daquilo que Ele faz conosco quando a gente comete alguma coisa que a gente suponha que Ele está ficando muito triste, muito irritado. Pensa bem, a demonstração de Deus é de amor e não é de poder. No Novo Testamento, querido, no Novo Testamento existem duas expressões a respeito do que Deus é, duas definições. Quando você define uma coisa, você coloca um fim, você coloca uma explicação absoluta. Então eu estou dizendo para vocês que no Novo Testamento há duas definições do que é Deus. Primeiro, diz que Deus é Espírito. Em segundo lugar, diz que Deus é amor. Amor não é poder, é amor. E aí você pode virar para mim e falar assim, mas Márcio, espera aí. Em Hebreus, na carta de Hebreus, está dizendo de que Deus é fogo consumidor. Como é que você explicaria isso? Paulo está dizendo que Deus é fogo consumidor. Por isso que eu coloquei o nome dessa série de Fé Também é Pensar. Quando Paulo, no livro de Hebreus, diz que Deus é fogo consumidor, Paulo estava fazendo uma referência do livro, estava parafraseando uma fala do livro de Deuteronômio, quando Deus estava dizendo assim, olha, o povo de Israel, para vocês entrarem na terra prometida, vocês precisam se purificar. Naquela época, na época da lei, vocês precisam se purificar, porque ninguém vai entrar na terra prometida se estiver impuro. Quando Paulo está se referindo na carta de Romanos, ele está se referindo na transição do homem quando morre para o paraíso. É nesse sentido, não significa que Deus ele seja um Deus punitivo na nossa configuração contemporânea de vida. Isso não existe, não existe. A relação de poder, presta bem atenção, toda vez que a gente constrói uma relação de poder, a gente constrói uma hierarquia. Presta bem atenção, por que Deus não se demonstra como um Deus de poder? Porque toda relação de poder é construída uma hierarquia, construída uma hierarquia e imposições, imposição de vontade. Tem que poder, quem tem poder tem potência, quem tem poder tem capacidade de fazer valer, tem a prerrogativa de fazer curvar a mente rebelde. Essa é a relação baseada no poder. Essa é uma relação baseada em poder, porque quem tem poder tem potência, tem capacidade para fazer valer, para impor, para fazer curvar, para comandar, para mandar, para dirigir, submissão na base da força. Isso, inclusive, os reis utilizam como prerrogativa de que Deus os levantou. Eles dizem assim, Deus me levantou, Deus me deu poder para governar. Os reis diziam isso, e não é por acaso que muitos líderes religiosos também gostam de lidar com base no poder, aonde entra muitas das vezes a manipulação, porque todas as vezes, todas as relações constituídas com base no poder, nem sempre está constituído apenas na obediência, mas também na subserviência, na escravidão.
Tem líderes que dizem assim, olha, faz o que eu estou te mandando porque eu sou teu líder. Isso é relação com base no poder. Isso não é em base no amor. A relação de Deus é no amor. Amor. A revelação, as relações baseadas no amor, diz que o amor de Cristo, a palavra de Deus diz que o amor de Cristo nos constrange. Nos constrange. Quando você não é constrangido pelo amor, você é constrangido pela manipulação. Porque tem pessoas que dizem assim, se você não fizer isso, você também não vai ter aquilo. Eu vou te tirar desse lugar, eu vou te tirar dessa situação, porque você não presta para mim, você não serve. Isso é relação de poder. A relação de amor, ela é uma relação sem julgamentos. A relação de amor é uma relação sem imposição. Viver por amor, não por subserviência, como eu disse. A relação de amor é você dar ao outro a possibilidade de ter uma consciência livre. Livre, inclusive, para questionar o que é questionável. Para alguns líderes, isso é inadmissível. Questionar, não. Isso é uma relação baseada no poder. A relação com base no amor, você tem consciências livres, sem coação, sem manipulação, com liberdade. É assim que Deus se relaciona conosco. A Bíblia diz, inclusive, que aonde o Espírito de Deus está, aí há liberdade. Isso é maravilhoso. Livres. Deus nos fez livres, livres inclusive para não retribuirmos o seu amor, livres inclusive para nos rebelarmos à sua vontade. Ele nos fez livres inclusive para a gente dar as costas para Ele, dar as costas para a sua bondade, aquilo que Ele fez. E o que Deus diz em Cristo, guarde isso, o que Deus diz em Cristo crucificado, é que quando a gente se rebela, quando a gente vira as costas, Ele não fica chateado. Ele diz assim, ó, eu também não vou falar com você, eu também não vou atender essas orações. Não, mesmo com a gente se rebelando, mesmo com a gente dando as costas para Ele, sabe o que Ele fala por meio de Cristo? Ele diz assim, olha, eu continuo te amando. Eu continuo te amando. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. E aí você pode virar e falar assim, mas Márcio, o que isso tem a ver também com o sofrimento humano? Por que então o mal existe? Bem, eu vou falar uma coisa para você. Você pergunta para mim, por que o mal existe? Eu digo para você, o mal não existe. O mal não existe. O mal, ele não é uma entidade para existir. Existem consciências livres que agem de uma maneira malvada, que têm atitudes malvadas, que não sei se você sabia isso, mas o mal não existe. Existem pessoas com consciências que agem com suas próprias consciências para agir com base no mal, na maldade. E por que então que Deus não destrói o mal? Por que então tanto mal acontecendo no mundo? Por que vem coronavírus? Por que casamentos são destruídos? Por que relacionamentos são abalados? Por que pessoas tão boas de coração estão morrendo de vírus? Estão morrendo nos assaltos? Por que então que as pessoas, como a gente viu, entram armadas em escolas, em shoppings, em cinemas e matam milhares de pessoas? Por que terremotos destroem a vida de muitas pessoas? Por que então que essas pessoas ficam destruindo? Por que então as pessoas fabricam o mal? Elas vão para o meio de um laboratório construir vírus para matar as pessoas? Por que as pessoas roubam umas às outras? Por que as pessoas estão de repente andando com seus amigos, andando com seus familiares, querendo ter um momento de paz e de repente elas são acometidas por um assalto e de repente dentro desse assalto alguém violento atira e retira a vida de uma pessoa? Por que Deus não destrói o mal? Essa é a pergunta. Por que Deus não destrói o mal? E aí eu vou lhe responder. Por que Deus não destrói o mal? Porque para que Deus destrua o mal,
para que Deus possa destruir o mal, ele precisa destruir o malvado. E aí você pode me perguntar assim, então por que Deus não destrói o malvado? Você quer que Deus destrua o malvado? Oi? É isso mesmo que você quer que Deus faça? Você quer que Deus destrua os malvados e as malvadas? Porque se Deus tiver que destruir os malvados para deixar no mundo apenas as pessoas de bom caráter, de caráter que sejam, pela ótica de Deus, justificados, justos, Deus teria que destruir a todos nós. Deus teria que destruir você, Deus teria que destruir a mim, Deus teria que destruir a todos nós. Por que Deus não destrói os malvados? Por que Deus teria que destruir a todos nós? Para fazer isso, ele teria que destruir o mundo inteiro. E a opção de Deus é entre destruir o malvado, para que reste apenas no mundo pessoas de atitudes do caráter de Deus, por exemplo, entre nos destruir e nos redimir, ele escolhe nos redimir. Entre nos destruir e redimir, ele nos escolhe redimir. E aí, e no momento em que ele nos redime, e no momento em que ele nos transforma, ele sofre o mal que a gente faz contra ele. Na cruz você pode cuspir, imagina Jesus falando isso para você, né? Na cruz você pode cuspir em mim, na cruz você pode bater em mim, na cruz você pode me chicotear, na cruz você pode me xingar, você pode me amaldiçoar, você pode fazer o que você quiser, mas você só não pode fazer uma coisa comigo: me fazer deixar de amar você. Você pode me bater, você pode me cuspir, você pode me xingar, você pode me amaldiçoar, mas você nunca pode me fazer odiar você. Você nunca pode fazer com que eu deixe de amar você, porque senão eu não seria um Deus de amor. Eu sou amor. Você vai olhar nos meus olhos, você vai olhar para mim e a única coisa que você vai ver é amor. Você não vai ver fúria, você não vai ver ódio. E aí eu volto novamente no ladrão da cruz. Por que você não desce? Por que você não salva a si mesmo? Por que você não prova que você é Deus, que o rei dos reis, o rei dos judeus? Porque eu preciso passar por isso, por amor, para que eu possa iniciar o plano de redenção e de remissão. É simples. É simples. E a Bíblia, e olha que coisa interessante, porque a Bíblia diz que Jesus morreu por amor. E Paulo diz que nós morremos com ele. E se ele morreu por amor, nós também morremos por amor. Diz que ele ressuscitou por amor. E Paulo também diz que nós também ressuscitamos juntamente com ele. E se ele ressuscitou por amor, nós também ressuscitamos por amor. E aí diz que ele escolheu viver por amor. E se nós morremos, nós ressuscitamos e nós escolhemos viver com ele, nós não vivemos com base no poder, nós vivemos com base no amor, porque ele é amor. Ele não se demonstrou como um Deus de poder, ele não é o fogo consumidor. Isso é mais uma imagem de Deus criada a partir de uma crença de vingança que existe dentro de nós. Porque quando alguém faz uma coisa que a gente não gostaria que as pessoas fizessem a nós, a gente diz assim: ó, Deus vai me vingar. Entenda, Deus já vingou você na cruz do Calvário. Deus não quer punir as pessoas, Deus quer redimir as pessoas do seu erro. É simples. Quando a gente quer que Deus se vingue de nós, não é que Deus é vingativo, nós que somos vingativos. Isso é uma imagem que nós construímos de Deus dentro de nós a partir de uma crença de vingança que nós nutrimos. Deus é amor. Por que Deus não impede o mal? Por que Deus não destrói? Porque Deus teria que destruir a todos nós. Amar dói. Amar dói.
Principalmente quando as pessoas fazem descaminhos. Pessoas que a gente ama fazem descaminhos com as suas próprias vidas. A gente está vendo que uma pessoa que a gente ama muito está fazendo uma coisa que ela não deveria de fazer, porque isso iria destruir a vida dela. A gente não pode simplesmente trancá-la dentro de casa e dizer, falar para ela assim, ó, eu vou te amarrar aqui, eu vou te amordaçar aqui, mas é para o seu bem. A gente não pode fazer isso. Isso é uma relação de poder e não de amor. Amar dói. Amar faz a gente sofrer muitas das vezes. E não só descaminhos que as pessoas fazem com as suas próprias vidas, são descaminhos, inclusive, que as pessoas fazem conosco, quando elas nos agridem, quando elas nos flagelam, quando elas nos entristecem com suas palavras, com as suas atitudes, com os seus comportamentos. A gente fica muito triste. Só que a gente, como eu falei, a gente não pode amarrar ninguém, porque Deus não amarra ninguém. Deus não está nos amarrando para que a gente fique 100% puro, santo, santo, santo. Não, Deus nos faz livre para passar por todos os nossos processos evolutivos e tomarmos decisões. E às vezes as decisões que a gente toma nos levam ao sofrimento. Deus, ele não está entrando num jogo de poder. Deus, ele não tenta medir forças com as pessoas. Ele faz a lição do amor. Ele deixa a pessoa escolher. Ele nos deixa escolher que tipo de caminho a gente quer tomar. A gente também não pode fazer isso com as pessoas. Por quê? Porque toda vez que eu tento forçar alguém a fazer uma coisa que eu quero que ela faça, eu estou baseando uma relação de poder. E Deus demonstrou, não foi o seu poder na cruz. Deus demonstrou o seu amor. Amor. É muito interessante porque no livro de Romanos, e aqui há algo muito interessante que inclusive faz parte do conjunto de coisas que eu quero construir, no livro de Romanos, capítulo 8, diz que a natureza clama e geme pela manifestação dos filhos. A natureza clama e geme pela manifestação dos filhos. Presta bem atenção. Quando diz que a natureza clama e geme pela manifestação dos filhos, é pela manifestação dos filhos redimidos. Quando Cristo nos redimir. Por quê? Porque a natureza criada, a natureza estabelecida, ela não vai mais sofrer a ação do mal, a ação do malvado. Ela não vai ficar mais sofrendo as suas perdas, sofrendo as suas angústias, sofrendo os seus processos. Por quê? Porque quando nós formos redimidos, verdadeira 100% redimido, a natureza vai parar de sofrer. Se você está sofrendo a perseguição de alguém, se você está sofrendo alguma angústia por alguma coisa que você passou, se você está sofrendo alguma angústia pela alguma coisa que você sofreu, entenda, você não é o único a passar por essa situação. Muitas pessoas estão passando por outras situações semelhantes, talvez. E talvez você fale assim, olha, Deus está cobrando uma dívida minha do passado. O que eu estou passando é porque eu estou pagando aquilo que eu fiz no passado. Deixa eu lhe falar uma coisa para você. Se você crê em Deus, se você crê em Cristo, toda a dívida já foi paga na cruz do Calvário. Você não está sendo cobrado de absolutamente nada. Absolutamente nada. Existem coisas que acontecem na nossa vida que são tragédias aleatórias. Deus não tem absolutamente nada a ver com isso. Deus não está cobrando dívida de você. Tem gente que, eu já ouvi pessoas dizendo assim, não, eu passei isso no meu casamento, eu passei isso na minha vida, eu perdi o meu emprego, eu merecia porque eu fiz coisas erradas, eu fiz coisas que desabonaram, então eu tô sendo punido, eu tô sendo castigado. Você não está sendo castigado, o castigo já foi feito na cruz do Calvário. O castigo já foi feito, a dívida que nós tínhamos já foi feita no corpo de Cristo. Então, entenda uma coisa. Deus,
quando ele se manifesta, Deus, e eu quero deixar isso de forma resoluta, absoluta, Deus não é poder, Deus não é poder, não é manifestação de poder. Deus não é fogo consumidor, como algumas pessoas dizem. Isso não é Deus. Quem fala isso são pessoas vingativas. Deus é amor. E Ele manifestou o seu amor, através de Cristo na cruz do Calvário. Não é poder, é amor. Que as nossas relações, que as nossas amizades e principalmente que as nossas relações com Deus não sejam mais baseadas no poder. Deus não quer a sua obediência cega. Você pode questionar, você pode perguntar, mas Deus, eu não estou concordando com isso, por que que está acontecendo, para que isso está acontecendo? Você é livre, não se misture mais a um jugo de opressão, de manipulação de pessoas que querem relacionamento na base do poder. Isso é uma crença com base em apoios filosóficos de religião grega, pagã. Isso é paganismo. Deus não é poder. Deus, ele se manifestou em amor. Ele tem poder. Isso é diferente. Só que a relação, a manifestação, o modo como ele quis que as pessoas e a humanidade conhecesse ele, não era mais com base em teorias filosóficas gregas e nem com base na filosofia religiosa romana, mas através de Cristo na cruz do Calvário, ele queria que a humanidade conhecesse ele como um Deus de amor. Repito, o que Paulo escreve na carta de Romanos, capítulo 5, versículo 8, que diz: Deus manifestou o seu amor por nós, enquanto nós ainda éramos pecadores. Relação de amor, queridos, e não de poder. Eu queria agradecer de coração o seu tempo, a sua permanência aqui. Se você tiver alguma dúvida e você quiser tirar essa dúvida, por favor, me mande no privado. Eu já tenho algumas perguntas que me foram feitas da primeira live. Eu vou fazer um vídeo depois respondendo cada uma dessas perguntas. E se você quiser tirar essas dúvidas, por favor, me escreva. Vai ser um prazer conversar com você, vai ser um prazer poder tirar essas dúvidas e a gente poder debater isso. Na próxima sexta-feira, a gente vai falar um outro tema e que vocês vão saber em breve. É um tema também bem polêmico, mas eu espero que você seja iluminado com tudo isso que está sendo passado e que haja luz, que haja reflexão, que haja sim questionamentos, mas que haja liberdade para você se relacionar com Deus e com as pessoas que estão à sua volta de uma maneira certa. Guarde isso dentro de você. Fé também é pensar. Um grande abraço, beijo no coração de todos vocês. Até mais. Tchau, tchau.